Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. E o papo de hoje é para repercutir um texto publicado nas redes sociais pelo ex-CEO, hoje ex-CEO do grupo G4 Educação, Thales Gomes, que diz o seguinte, entre aspas, Deus me livre, CEO mulher. Esse texto pegou mal, gerou uma grande repercussão no mercado corporativo, movimentou o mercado e gerou muita revolta também entre mulheres e homens que não concordam com esse tipo de posicionamento. Então, a ideia do episódio de hoje é justamente entender a responsabilidade que é assumir um cargo de liderança como esse cargo de CEO, e também entender por que nós mulheres enfrentamos tanta resistência quando o assunto é assumir um cargo de poder. E para falar sobre esse assunto, convidamos mulheres cearenses que ocupam hoje lugares de destaque, posições de destaque no mercado e que estão aqui para repercutir junto comigo aqui no podcast A Vida é Delas esse tema. E eu tenho o prazer de apresentar então Elisiane Alencar, que é sócio-fundadora, CEO da agência Advance. Muito prazer, Elisiane, de estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui. Na expectativa, acho que vai ser divertido. Vai ser um momento muito enriquecedor aqui para todas nós, tá? A Lisiane, gente, que é graduada em economia, tem especialização em marketing, propaganda e teorias da comunicação e imagem. Também temos aqui a Silvânia de Deus, um prazer também conhecê-la, Silvânia. A Silvânia que tem a marca Sil, que é uma marca autoral, é uma marca que fala sobre consciência mesmo, uma moda inclusiva, uma moda local que valoriza a nossa cultura e a nossa regionalidade. Então, um prazer enorme estar aqui com você, viu, Silvânia? Prazer também. Para alguns, a Sil, né? Carinhosamente conhecida. E também aqui com a gente a Daniela Cabral, que é CEO do Grupo Acal, que está completando 70 anos, não é isso? Isso mesmo, e é um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, tenho certeza que será um momento bem agradável. Vai ser sim. A Daniela, a gente é graduada em Ciências Contábeis pela UFPI, com especialização em Gestão de Pessoas pela UES e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Então, olha, estou realmente muito lisonjeada por ter a participação de todas aqui. E eu acho que a gente poderia começar justamente com o post que foi feito pelo, então, na época, Thales Gomes, que era CEO do grupo G4 Comunicação. Ele fez o seguinte texto nas redes sociais que repercutiu bastante, movimentou o mercado corporativo, revoltou mulheres e homens que não concordam com o posicionamento dele. E ele falou a seguinte frase, Deus me livre de mulher CEO. Ele falou o seguinte também, salvo raras exceções, ele particularmente só conhece duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. O texto é longo, vou começar por alguns trechos aqui que ele falou. Eu queria muito entender a leitura de vocês, minhas convidadas, que hoje ocupam esses espaços de poder, que é tão difícil hoje a gente encontrar mulheres, né, sendo CEOs, sendo lideranças de suas empresas. Eu gostaria de deixar à vontade para quem quiser começar, para fazer essa leitura junto comigo. Quem quer começar? Vixe, o olhar foi fenomenal para mim, né? Bom, eu tenho uma assim, não consigo entender por quê, né? Nos tempos de hoje, um pensamento assim. Eu confesso a você que eu assumi, não deixei de ter meu papel, né? Nem de mãe, nem de esposa, né? Nem tampouco dentro da organização, assumindo em diversas áreas posições bem estratégicas, então me sinto extremamente confortável com isso. Não assumi o cargo por uma, vamos dizer, hierarquia familiar, mas fui escolhida, né? Então houve um trabalho dentro da nossa organização com o Cícero Rocha e foi feito todo um organograma dentro da organização e naquele momento eu estava a pessoa mais preparada, né, para assumir o cargo. Então, eu vejo que não há por que pensar mais assim nos dias de hoje, é até inconcebível realmente. E me sinto, como eu disse, tranquila, né? Meus filhos são diretores, né, da empresa, meu esposo é presidente do conselho, então eu estou bem arrodeada da figura masculina, temos uma diretoria feminina também,
externa à organização. Nossa empresa é uma empresa familiar, mas transitamos tranquilamente. Eu acho que o que importa é como vivenciamos, sim, no dia a dia, o nosso profissionalismo, né? Colocamos realmente o nosso talento a serviço da organização e como a gente consegue contribuir dentro do negócio para o crescimento da empresa. E a Daniela que atua num segmento bastante masculino por si só, né? Se a gente já falar sobre esse segmento, que é o segmento de comercialização de materiais de construção, é um segmento onde os homens estão muito fortes, né? E você assume, então, essa posição de CEO rodeada de mulheres, líderes também, mas também pelos seus 4 filhos, que são homens, seu esposo também atuando. Então, como é conciliar família e trabalho? Olha, não digo a você que não seja desafio, é desafio. Mas eu acho que é tudo obedecer uma ordem, né? Dentro do nosso dia a dia, a gente tem espaço para tudo. Então, eu procuro ter o espaço da família para a gente poder curtir realmente os filhos, o crescimento dos meus netos. Não gosto de deixar passar isso também, porque eu acho que é muito importante, tanto para eles como para a gente. E dentro da empresa, realmente é por limites, né? Esse é o nosso, acho que é a grande dificuldade do ser humano que gosta também de trabalhar, né? Gosta do que faz, é ter momento para tudo. Então, o que a gente busca é isso. Gosto de viajar, é um dos meus hobbies. Eu acho que eu aprendo muito, né, em viajando. E também, então, tento ter um pouquinho de tempo para cada coisa dessa e tá dando certo. Assim eu tô vendo, né? Tá dando sim, com certeza. Elisiane, Silvânia, o Tales fala uma palavra que me chamou a atenção no texto todo dele, masculinização. Que papo é esse de que liderança tem a ver com a mulher se masculinizar, né? Porque tem essa tendência, né, de dizer que a mulher precisa se masculinizar para assumir uma posição de destaque, de liderança. Teve uma frase de um político outro dia que ele disse que a opositora dele lá, a política, não tinha testosterona para enfrentar lá, né, as dificuldades, né, do país. E isso é muito emblemático, né, porque há uma vinculação de que a liderança tem que ser algo truculento, né, e por outro lado eu acho isso muito estranho, porque eu conheço vários homens que são CEO, que são líderes, e são pessoas extremamente sensíveis, né? Fazem um trabalho... Será que a liderança deles é feminina? Né? Será que é isso? Né? A Porque a comparação é faz, só né? o contrário, porque né? a mulher é vista como sendo mais sensível, mais doce, né? Por outro lado, a gente tem tantas mulheres fortes, né? Que se posicionam muito bem e não, por isso, ficam masculinizadas, né? Então, eu acho que foi uma colocação muito infeliz da parte dele, né? Tem um ponto bom porque ele foi sincero, né? E eu acho que essa sinceridade é algo que é importante vir à tona, porque a gente fica nessa dúvida, ok, até que ponto, né, essa cultura machista está ali camuflada, né? Ela existe, a gente vai ocupando os espaços e parece que está tudo de boa, né? Mas na cabeça de muitas pessoas, de muitos homens ainda, há ali um preconceito que eles não têm coragem de expor, né? E ele expôs. E aí vale essa reflexão, essa discussão, e também chama atenção porque ele é um cara jovem, né? Porque eu esperava uma posição dessa de uma pessoa de mais idade, né? Pensamento mais conservador. Mais conservador, mas né? eu vejo que a gente, né, nós todos somos machistas. Pois mulheres e né? É um homens, outro ponto, né? Das né? mulheres Então, também essa questão da idade tomarem não, a consciência, né? não é o que, sabe, pesa. Normalmente a gente tem esperança, né? Que os mais jovens já estejam Já entendendo venham e com caminhando outro mais, alinhamento, né? Mas eu até entendo o que a Elisiane falou, porque assim que eu vi o texto, eu tive o mesmo pensamento também. Eu disse, poxa, um cara jovem, um cara que montou startups, ele é fundador também daquela Easy Tax. E eu pensei, um cara jovem, um cara que trabalha, que fundou, né, ajudou a fundar uma empresa de educação, que incentiva a educação, ou seja, que incentiva a educação, inclusive, entre mulheres. Então, assim, na hora que eu pensei, eu disse, poxa vida, né, que não soou bem o que ele falou, de forma alguma. É uma apropriação, o texto, essa colocação, né, que você começa nos perguntando, é extremamente machista mesmo. Exatamente, né? extremamente machista. A gente contemporizar, porque não dá para fugir.
E concordo com você, é extremamente infeliz, né? Uma colocação extremamente feliz e, inclusive, pouco observador, né? Porque se ele olhar em torno, inclusive, talvez ao redor dele. E passa uma relação certamente, egoísta quando ele diz assim, totalmente. que ele, né, ele não quer ficar em terceiro plano, ele não quer que os filhos dele, né, ele fala assim, de ele se colocando como se o homem precisasse sempre ele ser a pessoa do sucesso e a mulher ser a sombra que vai dar aquele apoio, né, para dar atenção a ele e os filhos, né. É muito limitador, né? O pensamento É muito limitador. restringe a mulher a um espaço só, né? Que é aquele Exatamente. espaço que tradicionalmente, historicamente, aquela mulher que cuida, aquela mulher que tá ali pra família, mas só que ele resume a mulher só a isso, porque assim, vocês estão aqui, são provas, né, disso, que é possível você ser dona do seu próprio negócio, no caso a Silvânia, ser CEO também, e você conseguir conciliar isso com a família. Então, eu acho que o problema do que ele falou ali foi ele realmente restringir a mulher a um espaço só, né? A mulher, ela já faz isso normalmente. Ela consegue administrar Muitas por coisas. isso que ela quase sempre ela já é CEO da sua família. Quando não é a própria dela, talvez seja da que ela vem, enfim, mas ela tem uma capacidade gigante mesmo. Nós temos, Exatamente. né, de administrar e de fazer várias coisas. Somos eternas né? equilibristas, né? Tentando ali equilibrar todos os lados das nossas E vidas. talvez a gente não tenha que se masculinizar como ele fala, até porque a gente nem quer, né? Eu, pelo menos, adoro ser bastante feminina. Eu também não me encaixei. Eu pensei assim, Desculpa, mas eu não consigo mas eu me acho encaixar. que entra nisso essa questão de uma visão de que o CEO de uma companhia ele tem que ser uma pessoa muito durona, né? Foi essa a minha leitura, né? Exatamente. E, na verdade, a gente vê que isso, na verdade, está na contramão, né, de um papel de um líder inspirador, né, de Totalmente. você olhar as pessoas, né, de uma forma cada vez mais humanizada, né, de você pensar em como desenvolver as pessoas dentro da organização para que as pessoas cresçam, para que as pessoas evoluam enquanto profissionais. E eu acho que isso tem muito de sensibilidade, né, de um olhar técnico também, né, porque essa liderança a gente se diz, é algo que é natural. Talvez seja aquela pessoa que chega, vamos resolver, divide tarefa e pronto. Mas tem muito aprendizado, né? Tem muitas técnicas, né? Tem conhecimentos envolvidos para a gente colocar em prática. É algo que a gente vai evoluindo com o tempo, né? E o que a gente percebe é que as empresas que fazem sucesso, né? As empresas que têm uma, vamos dizer assim, uma gestão de pessoas cuidadosa, né, uma gestão inteligente, uma gestão humana, são empresas que fazem muito sucesso. Então, eu acho que a leitura dele, eu já fico pensando, cara, como é que é esse cara lá na empresa dele? Será que ele é truculento? Será que ele trata mal as pessoas? Será que ele grita com as pessoas? Né? Exerce essa masculinidade dele de que será forma, que é essa né? masculinidade que ele está falando, né? Porque também tem muito isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele passa também uma certa fragilidade, né? Eu acho que ele passa aquele medo que os homens têm das mulheres. Uma insegurança, né? Eu percebo que tem homem assim que fica inseguro da mulher ocupar um espaço de poder, né? Ele não quer, como aquilo ali para ele, como se isso ferisse a masculinidade dele, há um né? temor, né? Porque a gente vai lá e domina a história. A gente vai lá. E eles têm muito medo, né? Tanto que na política, né, a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Eu acho que eu consigo fazer um paralelo muito grande, política e o mercado como mundo corporativo. Eu acho que tem sim ali um paralelo importante ser observado. Porque no mercado você tem uma certa autonomia de ir, de ocupar o espaço e você tem um domínio maior. Mas quando você entra na política, que você vai ver a composição dos partidos e quem domina os partidos são os homens. E aí eles têm que cumprir uma cota, né? Os partidos têm que cumprir cota de candidaturas femininas, né? De pessoas isso a partir pretas. da luta, né? Tem que cumprir a partir o ideal, do nosso né? Eu acho que de tem luta, um erro né? aí que, na verdade, deveria já ter vagas reservadas para X% de mulheres, para X%, né, de pessoas pretas, né? Para a gente ter representatividade. O ideal era nem Mas ter. como são eles que o mundo ideal, né? Era nem ter. Acho que o mundo ideal Mas como são eles que não criam, ter e naturalmente tudo acontecer. Mas não vai acontecer naturalmente, né? E como eles criam as leis, eles também não vão criar leis que vão atrapalhar a vida deles, né? E aí você pega um exemplo agora que a gente está vendo, candidatura a prefeito. Não tem uma candidata mulher, né?
tem a Não vice, faz né? sentido, Mas né? dá uma Normalmente eles pegam uma vice para dizer só, eu prestigio as Sim, mulheres, né? sim, sim. Mas todos os candidatos são homens, né? Eu queria entender um pouquinho a vida de vocês agora, Uhum. né? Como que vocês exercem essa liderança nas empresas, nas respectivas empresas, né? A gente está falando de ramos aqui completamente diferentes, construção, materiais de construção, moda e também a parte criativa, né? Que a Isso. Advance é uma das estruturas mais criativas hoje, com clientes nacionais, regionais e internacionais também. Então, eu queria ter o olhar de vocês, como que vocês exercem essa liderança, exercem essa função de CEO nas suas respectivas empresas. Quer começar, Daniela? Olha, é uma rotina, né, bem dinâmica. Eu gosto muito de estar nas lojas também, de ter o contato, né? Então, eu procuro dividir um pouco bem meu tempo, de tal forma que eu consiga estar na retaguarda, né, apoiando toda a estratégia da organização e também o dia a dia, né, de como é que as coisas estão se acontecendo. E também nas lojas, né? Entendendo como que o cliente está entrando. Para a gente, o nosso cliente, somos uma empresa centrada no cliente e nas pessoas, né? Então, pessoas para a gente é algo extremamente relevante. Então, eu divido muito o meu dia a dia nesses aspectos e um pouco também da vida em casa, né? Eu continuo com a mesma rotina que eu tinha antes, não mudei muita coisa. Eu tenho os meus momentos onde eu encontro minha família, a parte familiar, e também eu tenho uma vida social, né? A gente termina assumindo múltiplos papéis, e esses múltiplos papéis fazem parte da vida e do dia a dia normalmente. Então, a gente vai dividindo esse ciclo assim no dia a dia, né? E você, Sil? Minha rotina é bastante intensa. A marca já tem 30 anos? 30 anos. 30 anos. E você é a cabeça da marca, desde a parte criativa até a parte administrativa. Eu acabo que eu tenho literalmente muitas funções. É porque quando a gente fala o papel de CEO, a gente não necessariamente ser o dono da empresa, né? Mas é o cargo mais importante dentro de uma empresa, que tem essa visão assim, É a gestão, né? de gestão, de estratégia, de pensar ali na frente. Então, o dono, no seu caso, né, CEO, você exerce o papel de CEO também dentro da sua marca, né? Total. Eu sou a gestora e eu sou a principal criadora da marca. Como é juntar Então, criação e criação. gestão, assim. Então, agora que eu estou exatamente no momento que a empresa está dando um passo maior, né, mas crescendo, eu estou saindo um pouco do lugar de criadora. Eu vou ter que me despedir um pouco desse lugar. Estou tentando, ainda estou numa transição, ainda nem sei direito como é que ela vai, né, assim, o final, como é que se dá isso, mas eu estou já há algum tempo estudando um lugar ali de sempre estar de olho nesse lugar da criação, porque no meu caso, né, da minha empresa, o produto, ele é muito importante, assim. Eu acho que o produto é muito importante, mas a gestão também eu imagino. Você que é formada em design, você que hoje é uma estilista renomada cearense, como foi construir esse lado da gestão também? Porque isso é muito importante, né? Porque são os dois lados que tem que andar assim, lado a lado mesmo, né? Foi bem desafiador, porque é um lugar que é feito para nunca foi feito para uma mulher como eu ocupar. Né, assim, são muitas paredes. Mas por que, assim? Porque eu carrego uma pele escura, né? Nesse mundo ainda é um desafio bastante grande. Uma mulher e uma pele escura. Sim, sim. São coisas que você tem paredes, bastante paredes, mas eu tenho bem mais, assim, dentro da cadeia. Essa parede aí, ela é interessante, um muro alto. Eu conversando essa semana com meu esposo e a gente falando um pouco sobre isso. Eu não sei se é porque a realidade que nós vivemos dentro da empresa, onde não há preconceitos. Então, assim, preconceitos pelo menos que a gente enxergue, né? Claros, né? Nítidos. Sim, trabalho para a gente tanto faz. Para a gente, o importante é o que contribui dentro da organização, que talento tem, né? O que pode acrescentar para cada trabalho que executa. Então, a gente não consegue muito ver o porquê, né, disso, porque
para mim, se você, como é talentosa como você, então é para desbravar facilmente o mundo, não é para ter mas esse olhar... esse desafio. Mas a realidade mas a gente percebe mas que a realidade é completamente diferente. Pela fala, né? Imagino. Completamente diferente. E até assim, sendo bem sincera, quando eu fui pensar os nomes para esse podcast, eu disse, eu quero trazer também essa representatividade, né? Porque se é difícil a gente falar sobre equidade de gênero e racial é muito mais difícil muito ainda. Maior, Então, quando eu pensei, mostra uma mulher em posição de liderança, que carrega uma marca que tem história, tem tudo a ver com a nossa história, a história do Ceará. Então, quem que eu vou chamar? E eu disse assim, poxa, Silvânia de Deus. Então, assim, eu imagino que deve ter sido difícil para você construir esses degraus, construir essas... Sim, total. Bastante desafiador. Mas, não sei, eu acredito que eu tenha uma valentia aí bastante... bastante forte. E como que você começou? Coragem, né? Fala um pouquinho da tua ousadia. história, então. Como que você começou a marca, Sil? Eu comecei exatamente porque eu não consegui emprego. Olha só. E que eu acho que é uma realidade da mulher preta, né? Sim. O empreendedorismo feminino, principalmente feminino, negro, ele tem não à toa tem muito mais mulheres empreendendo, mulheres negras empreendendo do que mulheres brancas, porque é uma realidade mesmo de uma dificuldade no Então você mercado de trabalho. Você tinha dificuldade em conseguir uma vaga de emprego e você decidiu começar a empreender, ter o seu próprio negócio. Na verdade, não era nem na vaga de emprego, mas para fazer o que eu já via como um lugar que tinha uma presença, uma força, né, no mercado. Colocar isso como uma bandeira, puxar isso e assim, apostar, era muito difícil convencer, né, dentro do mercado, achar quem apostasse, né, nesse meu talento. Entendi. Né? Então, e era lá atrás, nos anos 90, eu era muito menina, fui muito precoce, assim, que eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 12 anos. Você sempre gostou de moda? Do design no geral? Sempre. Eu cresci dentro de um ateliê de costura, minha mãe sustentou os filhos costurando, então isso já estava aí numa latência, não que eu tivesse essa intenção, nem me passava pela cabeça, mas tinha muita habilidade, sempre usei a criatividade para me salvar. Eu acho que a criatividade é que foi sempre o que me puxou, né? A baliza do bloco, assim, da minha vida, né? E então fui empreender, né? E foi interessante, assim, porque eu acabei abrindo, e acho que ainda continuo abrindo aí, né? Portas também, para que outras mulheres... Abrindo caminhos, né? Alargando aí os caminhos para outras virem, né? E aí eu fui, acho que estou sendo pioneira já num tanto de coisa aqui na nossa história, né? Do nosso estado. Aí eu fui a primeira e única estilista mulher negra no Dragão Fest, na primeira edição, né? Assim, já foi aí um passo bem, bem grande. Éramos, acho que 9 no total, 8. Era a única mulher e negra. Então, isso para uma menina como eu, que vem, né, lá de trás, eu acho que isso já faz uma diferença muito grande, porque ela se vê num lugar de tipo, opa, eu posso também, né? Vou conseguir também. É a mensagem, com certeza, que passa, né? Que é isso, você vem abrindo portas, janelas, caminhos, para que outras mulheres, elas busquem alcançar aquilo que você alcançou, com muita dificuldade, com muitos desafios, mas eu acho que você é, de fato, uma inspiração para que outras mulheres sigam no ramo da moda. E essa moda consciente, essa moda que tem uma preocupação com o vestir a alma, como você costuma dizer, né? Que é isso que a sua marca se propõe. Sim. E, Elisiane, você? Como que você exerce essa liderança na Advance? Então, acho que assim falou uma palavra aí que é muito poderosa, que é coragem, né? Acho coragem. Que a gente ter a coragem mesmo de assumir quem se é. E não ter medo, ir para cima, né? E não se Não boicotar, deixar, né? Com medo mesmo. Deixar mas levar pela opinião do outro, mas acima porque de vão tudo falar de de qualquer mesmo. jeito. Então, fazendo ou não fazendo, vão falar. Então, é melhor você ser feliz, né? Não é não? Então, eu comecei a Advance, eu trabalhava no Banco do Nordeste. Trabalhei no Banco do Nordeste por 12 anos.
E lá no Banco do Nordeste eu tentei ser bancária, mas não deu certo. Assim, eu sempre caía na área de comunicação, na área de marketing, né? Na área de gestão de pessoas, né? Eu estava sempre... Gente, teve um chefe meu que eu disse, não quero, eu quero ir para a área financeira, porque eu quero crescer, eu quero fazer carreira. Então, você não vai, você não tem nada a ver com a área financeira. Mas isso me chamou a atenção, acredita, vendo teu currículo, eu vi, nossa, formada em economia. Pois é, E veio parar numa agência de publicidade. Realmente a comunicação te chamou, viu? O meu sonho, né? O chamado foi grande. Ainda menina, era fazer belas artes. Porque eu adorava todo esse universo das artes, da pintura, né? As aulas de artes plásticas, né? Adorava tudo que, né? Essa parte também de costura, Sim. né? E tudo. Minha mãe tinha uma máquina de costura. A parte criativa te chamava. Tinha uma coisa muito legal, que de repente tinha dia que vinha minha tia, vinha minha mãe, aí a gente abria aqueles mapas da revista Manequim, né? Maravilhoso. Os moldes. Eu adorava, aquele primeiro desafio, parecia um quebra-cabeça, não sei se foi do teu tempo. Não muito ainda. Então, você tinha na revista lá vários modelos de roupa, e aí tinha uma numeração que tinha um mapazão assim bem grande, que para você pegar o molde. Aí você pegava um papel vegetal, abria em cima, só que eram muitas peças e esse papel tinha todos os moldes. Então, você tinha que achar na linha número tal, né, de um lado, do outro, de fato saber um a desafio, cor. é um mapa mesmo. É um mapa, né? Aquilo era uma brincadeira, eu achava aquilo o máximo, né? E aí eu adorava isso tudo, né? E aí eu fui caminhando, não tinha Faculdade de Belas Artes aqui, e aí eu fui caminhando para arquitetura. Aí eu fiz escola técnica. Eu também não tinha moda aqui. Eu fiz escola técnica edificações, né? Então estava bem, tudo certo, né? Que eu ia fazer arquitetura. Mas aí surgiu um concurso no Banco do Nordeste, e aí eu precisava, né? Porque eu não tinha pais para me bancar e tudo. E aí eu fui e passei, né? Então, quando eu entrei no banco, eu reorganizei minha rota. Disse, não, agora eu vou fazer uma carreira aqui dentro do banco e tal. Aí eu fui fazer economia, né? E eu também fui fazer economia, não só pelo Banco do Nordeste, mas também que era o que tinha à noite, na época. O curso de arquitetura e o curso de comunicação, não tinha curso de publicidade, tinha só o jornalismo, acho que jornalismo e rádio, e o de arquitetura, todos os dois eram de manhã. Então, o que sobrava à noite para fazer, que eu conseguia fazer, porque eu trabalhava no Banco do Nordeste lá, no Castelão, né? Então, não dava para fazer um curso, por exemplo, lá no PC, né? Que é muito longe, eu acho que nem funcionava à noite o PC, né? Nem sei se funciona. Então, eu acabei caindo ali na FEAC, né? Que é a Faculdade de Economia, Administração e Contábeis, né? E adorei. Então, mas a economia é um curso lindo, né? É lindo, muito legal. Então, certeza. eu acho assim que eu gosto de muitas coisas. Eu acho que o meu desafio é como eu conseguir alinhar um foco, né? E essas minhas frentes, vamos dizer assim, múltiplas, que elas tenham alguma convergência para eu não me perder no meio do caminho, né? E aí, dentro disso, foi quando eu trabalhava na área de marketing, né? E teve uma época que o banco teve uma concorrência para escolher a agência, e a agência, uma das agências que perdeu, entrou na ação contra o banco, e o banco ficou impedido de contratar alguma agência, e precisava de uma solução interna para trabalhar, né? E eu tinha, né, toda uma habilidade já. O meu marido foi sócio do Bloco Canguru, então eu fazia os abadás do Bloco Canguru, eu fazia toda a parte do design e tal. E aí eu comecei a fazer, né, os projetos lá dentro do banco, e o banco também investia muito, né? Até hoje, o banco é um grande fornecedor, né, de profissionais para o mercado, muito preparados. E aí eu estudei muito nessa área de publicidade, fui fazer muitos cursos de mídia, de criação, né? Enfim. E aí eu fui abrindo ali, né, um leque de possibilidades, até chegar um momento que eu resolvi, não, eu vou sair do banco e eu vou montar minha agência. Quando eu saí, no primeiro momento, eu pensei mais numa agência ali de design, eu não tinha muito radar ali para mídia, por exemplo, e tudo. Mas a gente foi agregando, né, tudo isso, a gente foi criando experiência, a empresa foi crescendo, foram aparecendo clientes. E aí, depois de uns 6 anos, né, que a gente já estava no mercado, e aí eu não queria ficar com a área administrativa financeira, eu ficava querendo que o meu marido saísse do banco, né, porque ele também era do banco, a gente se conheceu no banco, e ele assumia essa área. E aí ele saiu do banco e veio, né, trabalhar junto comigo.
Só que ele também não quis a administrativa financeira, ele é atendimento, né? Ele até dá um suporte ali no dia a dia do financeiro, mas porque faz parte, né, ali da gestão, a gente tem que ter alguém que realmente autorize os pagamentos e confira, né? E tem uma visão de contabilidade, né? Que ele tem bastante. E aí ele veio e a gente acabou que a gente se completa muito, né? Ele tem um leque de pessoas que ele se relaciona e eu fui desenvolvendo uma visão de gestão, né? A experiência do Banco do Nordeste sobre gestão de pessoas, né? Eu também tive muita oportunidade de aprender, de estudar muito sobre esse universo. O curso de economia me ajudou a ter uma visão de mercado, né, de estratégia, né, e tudo. E, ao mesmo tempo, o que eu fazia na prática, que era publicidade, que depois fiz pós em marketing, publicidade, era a essência do meu negócio. Então, fui colocando tudo isso ali na panela, né? E Foi juntando as habilidades, E até hoje, assim, eu sempre vejo que a gente nunca está pronto, né? A gente vai evoluindo, a gente vai dando passinhos para trás, alguns para frente. Tem hora que eu paro e digo, nossa, eu errei isso de novo. Não vou ter feito assim, né? Mas eu acho que a gente nunca está no mesmo lugar. Pode até errar de novo, mas é diferente. A gente demora menos. Exatamente. E aí você vai evoluindo, vai aprendendo, vai colocando em prática. E como a Dani se colocou muito bem aí, é você equilibrar tudo isso, né? Porque nós temos múltiplas funções, né? Então, dentro da empresa, a nossa vida com as amizades, com os nossos filhos, com os nossos bichos. Nossos pets também. Sempre seremos múltiplas. Com o marido, né? Com o pai, com mãe, né? E eu acho que isso é tudo muito legal. E, às vezes eu fico assim, nossa, eu não tenho tempo, às vezes, de dar um cochilinho de tarde. Eu também não. Né? Assim, eu nem sei dar. Mas, meu Deus, mas eu perdi o maior tempo cochilando de tarde, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? E a gente tem muito desafio todo dia, porque o mundo capotando, né? Loucamente, e a gente tendo que acompanhar o ritmo, né? Mas vocês já sofreram uma pergunta, e fica à vontade quem quiser responder, já sofreram alguma discriminação por serem mulheres nos cargos que vocês ocupam? Alguém já chegou a dizer, e onde está seu filho? Onde está seu marido? Onde está? Ou então até mesmo tentar se direcionar o seu marido no lugar de falar com você, que é a liderança da empresa. Já aconteceu algum caso de discriminação por serem mulheres nesses cargos? Olha, no meu caso, às vezes eu percebo que você pode ter algum cliente que ele se sinta mais confortável de falar, de tratar com o meu marido, né? Uhum. E tá tudo bem, pode falar com o meu marido, não tem problema, né? Eu sei que isso é algo... A gente se coloca numa posição, né? Às vezes, talvez como vítima, né? Ou de julgar, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender o contexto, né? Que as pessoas foram ali, cresceram, né? Do que tem do entorno e tentar entender um pouco e do que a gente puder inspirar das pessoas evoluírem nesse ponto, né? Mas eu faço essa composição, né? Uhum. Se eu perceber que a pessoa não se sente à vontade comigo, eu Evandro, toca esse barco aqui, respeita. Que eu acho que tem mais afinidade com você. Entendi. Né? E assim a gente vai tocando, né? Às vezes você tem uma questão de relacionamento, de trabalho mesmo, que tem uma coisa assim, sabe? De contar uma piada, de ter uma coisa assim que tipo, não é meu forte. Não sei muito, eu sou muito objetiva, né? Eu vou contar uma piada, não sei contar a piada, eu já conto o fim da piada, ninguém ri. Né? O Evandro dá rodeios e tal, né? E aí, não, eu sou muito prática, objetiva, acho que porque a gente tem que ser assim, senão a gente não dá conta, né? E aí eu vou fazendo essa modulagem de acordo com como as coisas podem caminhar de uma forma mais produtiva, né? Se caminha melhor por aqui, é por aqui e tá tudo bem. E vocês, na realidade de vocês, já passaram por alguma situação? Já passei por algumas. Algumas? Você quer contar alguma pra gente, Sil? Nem sei direito, mas assim, talvez algumas que se repete muito é com clientes. Uhum. Alguns clientes mais desavisados. Que não sei, às vezes confunde e não sei, eu chega lá e é passante, tem poucos passantes no meu ponto de venda, mas às vezes tem, né? Praia de Iracema à noite, a gente fica aberto até mais tarde, então tem sempre quem é passante e não conhece a marca.
Mas o seu nome leva o nome da marca, Sil, né? Às vezes nem lê. Nem lê, já entra. Nem lê a placa, nem lê nada. E já aconteceu alguma situação que entraram entra né, se sentindo atraído pelo é um design, espaço criativo vitrine, muito né? atraente, né? Uhum. Porque o ateliê, ele não é uma loja, né? Uhum. Padrão de loja, né? É um espaço criativo mesmo. É minha casa, foi minha casa durante muitos anos. E é uma casa de artista com um ateliê dentro, né? Funcionando. E eu convido outros parceiros para estarem comigo. Hoje no andar térreo da gente, a gente tem também o Ventana, que é também liderado por uma mulher, a chefe Roseli Terrada. E então é um espaço que circula, né, outras pessoas. E aí muitas vezes eu faço masculino e feminino. Esses dias mesmo, acho que foi semana passada, eu voltando do Rio, eu estava bem cansada, estava meio distante da loja, mas fui lá para comer, inclusive, nem estava trabalhando. E tinha um rapaz que tinha passado, tinha se interessado bastante na linha masculina e queria conversar com a pessoa que produz e tal, porque ele queria exatamente comercializar na loja dele, que é no outro estado. E ele se dirigiu o tempo inteiro como o criador. Eu queria muito conversar com ele, porque eu gosto muito da linha e tal e tal. E a Rose dizia, mas é ela. E você escutando? Eu sentadinha lá, escutando, caladinha. Eu tô igual a vocês, e a gente sempre no amor. Não tô mais tão... A defensiva, não. Na defensiva, não. Tô só no amor. Só no amorzinho. E aí, nesse caso, você chegou a conversar com ele, explicar, olha, sou Silvânia. Às vezes eu sou um pouco sarcástica. Mas olha só. Pois é, gostaria muito de não lhe decepcionar, mas quem cria o masculino é uma mulher. E ele, como foi a reação dele com a sua resposta? Ele deu uma risada, foi muito engraçado. Ele, mulher, me desculpa, eu tô me passando, né? Ele era fofo, ele é fofo. E cada um vai lidando, né, de uma forma, você com um pouco de humor, com um pouco de leveza também, cada um vai lidando da melhor forma, né? E mas Daniela, e você? Eu creio que o segredo está muito aí. Não sei, eu tenho um pouquinho desse pensamento, né? Eu acho que não precisamos bater de frente. Eu acho que sim se posicionar. Eu, pelo menos assim, quando eu percebo e eu encontro oportunidade, eu me posiciono. Quando eu não encontro oportunidade, eu sigo adiante, eu sigo em frente. Né? Eu também, eu acho tenho muito mais esse posicionamento. Eu acho que o autoconhecimento, ele traz muito isso. Eu busco bastante, porque tal hora não é um problema meu. Pronto. Isso. O problema tá da outra pessoa. Né? Da outra pessoa, não é meu. Assim, eu não posso fazer nada a não ser lamentar, emanar amor. Tipo... E se eu tiver intimidade, eu digo, ei, cara, isso é machismo. Sim, intimidade, joga na lata, né? Isso é machismo, viu? Na lata mesmo. Não, eu sempre falo, com oportunidade ou sem oportunidade, eu deixo algum recado. Mas a minha gestão, ela é muito amorosa. Eu tenho uma doçura, ela é muito firme. Eu sou bem rigorosa, assim. Tive que ser mais do que... Não, eu acho isso muito legal, né? Que você trazer ali um ambiente de afeto, né? Um ambiente, né, bacana, gostoso, né? Que acolhe. Mas que você não vai permitir a mediocridade. Total. Sim, a gente né? não tá de bobeira. Te amo, te adoro, tu é um fofo, né? Mas a gente precisa fazer com que isso aqui aconteça de tal forma. Mas já aconteceu, Daniela, alguma situação mais delicada com você, por estar nesse papel, nessa função de CEO do Grupo Cacau? Olha, que tem esse segmento, que é um segmento bastante masculino? É bastante masculino, e muitas vezes a gente senta, né, em rodas onde tem um percentual bem maior de homens do que de mulheres. E de vez em quando acontece, sim, principalmente esse direcionamento, né, assim, de ignorar, vamos dizer assim, às vezes a fala, né, o posicionamento. Pode incluir, né? Pode incluir, mas até hoje, por exemplo, nosso time, a gente de vendas a gente tem um percentual, como eu falei, feminino, né, e masculino, mas há clientes que querem ser atendidos por homens.
não aceita um atendimento por mulher. Coloca mesmo. Eu conversando outro dia com a vendedora, ela disse, doutora, mas tem clientes que não querem. Eu digo, aí nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Ninguém vai afrontar ninguém, né? A gente tem... você vai... Uma hora, quando você conseguir uma oportunidade, e se você mostra o seu talento, mostra como que você trabalha, porque quando tem essa oportunidade, não deixa de trabalhar com você. Porque eu percebo que a gente... É interessante, a mulher ela tem essa capacidade de, por lidar com múltiplas coisas, múltiplas tarefas, ela termina que muitas vezes ela assiste até melhor, né? Ela consegue dar uma assistência até melhor, mais detalhista. E o homem pode, por ser uma área mais masculina, né, de execução mais masculina, não conseguir ter essa confiança, né? Uhum. Mas a gente respeita, a gente não busca, como eu coloquei, confronto, né? Confronto, nem impor, mas devagarzinho, como o ditado diz, né? Devagarzinho a gente vai chegando mais longe. Chegando longe, é verdade. Então, uma hora a gente vai conquistando essas pessoas. É isso. E eu tenho visto isso muito na prática, né? Às vezes pessoas dizem, Daniela, eu não imaginava, né, que você era assim. Então, às vezes a gente vai conhecendo, né, o outro é que vai tendo a oportunidade de conhecer, não abrir um preconceito porque é mulher ou porque, né? Uhum. Mas eu acho que é o conhecer, né, que faz a diferença. E eu acho que a gente tem um papel também, assim, enquanto mães, da gente preparar os filhos da gente para não serem machistas, né? Concordo. Porque eles vêm de uma criação, né? Então a gente tem que estar ali, né? Atentas e mostrando, porque eles vão sendo influenciados ali pelos amigos, né? Pelo meio masculino e eu acho que a gente pode sim interferir muito nesse processo, né? Eu sei que não é fácil, nós aqui estamos aqui porque somos empoderadas, né? A gente se sente muito confortável. E a gente Saibam disso. A gente não tem dificuldade, mas na realidade tem muitas mulheres, né, que não têm essa facilidade, que têm realmente insegurança, que vivem num ambiente às vezes tóxico, né? E que dificulta muito a vida delas, né? É mais difícil. Eu nasci, né, numa família que a minha mãe mandava tudo, e o meu pai achava ótimo, porque ele curtia a vida. Ele ia beber, meu passar pai com era os bem amigos. parceiro, minha mãe também muito forte. E a minha mãe muito forte, parceiro. resolvia tudo. Então, para mim, isso foi uma escola, né? Uma escola. E eu me sinto muito confortável, né, nesse espaço. Mas eu vejo que tem meninas que se boicotam, né? Que são inseguras, né? Que têm medo, que em casa não tem espaço, que o ambiente de trabalho também não é propício, Exatamente. Que é tóxico, que diminui. Inclusive, teve uma pessoa que trabalhou comigo, uma menina que ela veio se queixar para mim que dentro da empresa que tinha uma outra equipe que não estava respeitando ela do ponto de vista como profissional e estava atropelando e tal. Eu disse, vá lá e diga, vá lá e se coloque. Não, mas eu não tenho coragem e tal, não sei o que. Eu digo, não, tu quer o quê? Que eu vá apartar a briga de vocês? Não, vá lá, você tem... não tenho coragem. Ela acabou pedindo para sair e depois ela entrou num site desse de avaliar a empresa e colocou assim, né? Eu acho que foi ela. A dona da agência a dona da empresa disse que eu tinha que parar com mimimi. Né? Eu não usei essa expressão. Mas não é questão de mimimi, sabe? Eu acho que o papel da gente é provocar que as mulheres encontrem o poder dentro delas. Que elas não entrem no caminho de ficar se martirizando, né? De ficar se vitimando. Eu sei que tem hora que você precisa acolher, tem hora que a pessoa, né, tá ali desabafando, você precisa dar aquele abraço e tudo. Mas a minha postura sempre é fortalecer, você tem uma força dentro de você, não vá, né, enterrar sua cabeça no chão, levanta e vá à luta, porque o mundo é assim, o mundo não é fácil, né? Não é só na empresa, é aqui, é na sua família, é na rua, em todo canto você vai encontrar dificuldades. Exatamente. Então você tem que se preparar para isso. Não precisa ser aquela pessoa que está ali o tempo inteiro num estado de guerra e de alerta permanente, mas você tem que encontrar essa forma de você não permitir
que o mundo te boicote e nem que você se auto-boicote. Exatamente. E tem um dado que me chamou muita atenção, que eu estava até fazendo uma pesquisa, eu queria também discutir isso com vocês, que mostra que apenas 6%, na verdade, 6% de CEOs são mulheres no mundo. Que no Brasil representava menos de 1%, houve um avanço, hoje já representa 2,4%, mas é um avanço que acontece a passos lentos. E aí, falando sobre ambiente tóxico, sobre ambiente que não favorece e tudo mais, eu queria entender de vocês, assim, quais são os fatores que dificultam essa mulher a chegar a cargos importantes, como CEO, no conselho administrativo, que seja. O que vocês acreditam que fatores são esses que dificultam a mulher chegar a essas posições de poder? Daniela, Sil e Elisiane. A Dani sempre é a primeira. Eu tô vendo, viu? Eu tô vendo. Não, é porque eu vou sempre... pra vocês entenderem, eu vou controlando aqui o tempo de fala. A Sil falou, aí eu vou fazendo aqui, para todo mundo ter um momento de fala. Eu creio que a maternidade é um fator. No fundo, às vezes, a mulher abre mão, certo? Ela abre mão de seguir a carreira dela em detrimento de ser mãe. E eu acho isso nobre, confesso a você, porque... Cada um tem sua opinião. Aqui a gente tem espaço pra isso. É um desafio, né? Eu sou prova disso, eu tenho 4 filhos e sei que para mim não foi fácil. Eu trabalho desde nova, eu digo que desde os 7 anos, papai, eu acho que ele foi um pouco rude comigo, né? Mas ele de pequenininho já me levava e eu gostava. Então, eu gostava de trabalhar. Então, não era uma coisa que para mim era difícil. Mas, ao longo, quando você vai... hoje, educar também é muito importante, né? Esse papel, a gente não pode ir ao mercado de trabalho e esquecer o lar, porque senão a gente mais na frente vai colher aquilo que a gente planta. Então, é preciso que a gente consiga dividir, né? O tempo no trabalho, e isso não é fácil, né? Porque quando a gente começa a trabalhar e se a gente quer posições mais elevadas, a gente precisa se preparar para elas. Então, a gente tem que cursar faculdade, a gente tem que buscar especializações, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo. Ninguém nasce CEO, né? Por muitas vezes, eu vou de um carro, de um tráfego para o outro, escutando um podcast, ouvindo informações, buscando conhecimento, atrás de... Então, a gente tem que estar realmente, senão você não consegue contribuir. Hoje, eu nunca vi um mercado de trabalho tão desafiador como eu estou vendo hoje, né? E eu estou falando aqui... eu tenho mais de 30 anos, né, de trabalho. Então, é bastante intenso hoje. É muita informação, é muita coisa. Você tem que filtrar muito o que é importante. E para você ter qualificação para isso, você precisa se preparar. Então, como fazer isso, né, e não... Então, por isso que eu creio que muitas mulheres abrem mão, né? Eu prefiro... E hoje tem outro desafio que eu ainda acho mais fortes. É que o jovem não quer muito trabalho, né? O jovem, hoje, ele tem uma tendência a querer mais qualidade de vida. E às vezes é conflitante você ir para cargos... e se aposentar cedo. Pronto, então, ir para cargos mais, vamos dizer, necessário, tanto que as famílias também estão diminuindo, né, de tamanho, então os jovens não querem mais ter tantos filhos, muitos não querem nem ter filhos. Isso, nesse ponto, vai ser favorável, mas eu percebo que esse é um dos fatores que também contribuem, que para chegar a esses cargos é necessário. E aí, nesse ponto, o homem, né, tem um privilégio, porque ele sempre acha que educar e criar os filhos é papel das mulheres. Machismo. Eu digo que eu não peco por isso também, porque eu criei meus 4 filhos. E meus 4 filhos fazem de tudo. Cozinham, vão ao supermercado, fazem compras. Né? Eles, principalmente porque eu trabalhava, então eu tinha que fazer com que eles também contribuíssem, né? Então, desde jovem, eu ensinei muito rapidamente eles a se virarem também, a procurarem cumprir com seus papéis dentro das áreas que eles estavam. Então, se eles eram estudantes, eles tinham que cumprir com o estudo, e monitorava, e não deixava de acompanhar. Então, essa adversidade, né, que somos imputadas a fazer para que a gente não perca a essência de cada um de nós, porque a maternidade eu sinto que é uma essência feminina, por mais que hoje se tenha aí, né, um olhar um pouco para o masculino, mas
é essencialmente feminino. Sim. E aí, nesse ponto, eu creio muito nas forças do homem e da mulher. E eu acredito muito que são complementares. Eu não acho que mulher tem que assumir papel de homem, nem homem tem que assumir papel de mulher. Me perdoem se eu invado, mas eu tenho muito esse pensamento. Eu acho que ninguém precisa invadir o espaço de ninguém, basta ser a gente mesmo, da forma que a gente é e cumprir realmente esse papel nosso do dia a dia, daquilo que está sendo posto para a gente. Então, eu hoje, além de eu administrar a empresa, eu administro muito a vida também da minha família maior. Sim. Eu tenho irmãs com deficiências que precisam de suporte, de apoio. E você vai sempre encontrando aquele tempinho para poder você fazer esses papéis. Mas isso não é fácil, né? Precisa a pessoa querer muito. Dos 30 no meu anos caso, eu nem quis muito, né? Eu meio que caiu para mim. Você foi entrando foi levada de uma a forma eu fui orgânica, entrando né? orgânico. Pois é, quando eu me vi, realmente eu estava nessa situação. Não foi uma coisa que assim, eu busquei. Você começou por onde dentro da empresa? Né? Eu iniciei como auxiliar de escritório. Nossa. Foi o meu primeiro cargo dentro da empresa. E daí eu comecei a subir, eu me formei em contabilidade, e aí meu pai disse, vamos entrar para a área, né, da contadora, né? E aí eu comecei a pegar o administrativo, a primeira área que eu atuei dentro da organização. Mas meu foco sempre foi pessoas, eu sempre gostei de pessoas. Então, o primeiro curso que eu fiz de especialização foi gestão de pessoas. E aí eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos. E aí saí para a área de recursos humanos. Depois eu voltei para o financeiro e assumi a diretoria financeira, a administrativa financeira, que na época era esse nome. Depois passou a ser pessoas e performance, né, porque a gente entrou no outro nível. Aí fiz uma nova especialização em gestão empresarial, aí implantei o planejamento estratégico. Nessa época a organização nem sabia o que era isso, ainda muito centralizada, né, no fundador, e aí a gente teve que desbravar também essa área. E aí foi também outro campo de atuação muito grande, e aí peguei também essa área de gestão na área de planejamento. E aí atuei durante muitos anos nessa área, né, administrativa financeira, onde eu pegava desde a logística, a área de TI, tecnologia, que eu também sempre gostei demais, a área de tecnologia. E aí, quando menos esperei, houve essa reestruturação da organização. Meu marido estava à frente do negócio, queria realmente já começar a subir, foi para a presidência do conselho, a gente montou o conselho. Ele foi para a presidência do conselho, foi exatamente nessa montagem do organograma, e aí eu fui assumir a vaga de CEO. Que antes era ocupada pelo seu marido. Que era ocupada pelo meu esposo. Ou seja, dos 30 anos dessa caminhada, quantos anos como CEO já? Hoje eu estou com 2 anos como CEO. Anos. Estou com 2 anos. E hoje como que você enxerga a Daniela do começo e 2 anos depois no cargo? Olha, é um cargo bem diferente do que eu imaginava. É uma responsabilidade bem maior do que a gente tomava anteriormente, né? Porque você realmente tem que dar muito mais rumo, muito mais direcionamento. É uma responsabilidade muito maior, né? Muito maior, né? Onde a preocupação se dobra, né? Em termos do direcionamento da organização. Então, mas é perfeitamente possível de se fazer. Algum momento você pensou e disse assim, nossa, não vou conseguir, assim, passa pela cabeça, porque eu imagino que seja uma responsabilidade muito grande para todas vocês estarem nesse lugar, nessa posição, né, assim, tomando as rédeas e sendo protagonistas de uma empresa, de uma marca, né? Eu todo dia desisto de desistir. Eu acho que é tipo isso, agora né? Aqui de mulher para mulher, tem hora que você diz, minha gente, não vai dar, não. Não, tem hora que dá uma vontade de dizer assim, menina, vamos sentar ali naquela cadeirinha, vamos ficar de boa, de bem com a vida, né? Dar aquele cochilinho da tarde, dar né? Cochilinho da tarde. Tirar umas férias e não voltar mais. Mas eu me sinto meio como uma maestra, sabe? Um maestro que está regendo uma orquestra. São muitos instrumentistas, né? E todos têm que estar em harmonia, né? Então, né, como fazer isso, como reger isso da melhor forma possível, né?
para que o violino tire seu melhor acorde, né? O violão, o piano, enfim, todos os instrumentos. Porque eu acho que a questão não é nem a gente administrar as áreas, né? Mas como fazer com que elas todas estejam em harmonia, né? Porque, né, são pessoas, né? São com suas vidas, suas diversidades, suas histórias, né? O cotidiano que é voraz, né? Os imprevistos diários, né? Então, é esse lugar, assim, que às vezes eu me vejo, assim, quando eu quero, né, meio que fazer uma analogia, assim, do lugar para mim mesma, né? Para eu entender o lugar que eu tenho que estar o tempo inteiro, eu me vejo muito nesse lugar, assim, né? Como capacitar cada um para tocar seu instrumento da melhor forma possível e como eu o tempo inteiro estar pronta, né, para poder ser a regente desta orquestra. E falar de moda é falar sobre diversidade, né? É falar sobre tanta coisa. Como que através da moda você trabalha esse empoderamento feminino, essa diversidade, essa equidade de gênero, Sil? Eu acho que a moda ela é importantíssima para isso. Eu costumo dizer que eu aponto a roupa como um caminho, mas o meu papel é muito maior que esse, né? Acho que por isso que eu coloco essa assinatura que é uma roupa que veste a alma. Porque o foco maior é a autoestima mesmo. Legal. Né? Como trazer, como fazer essa mulher se encontrar com ela, né? Na hora que ela se encontra com essa roupa. Né? Então, eu acredito que você tem quanto é gostoso, né? É muito a importante. A gente se encontrar, né? A gente se amar, a gente achar bom como a gente está. E a roupa, se vê. A roupa ela te dá muito um essencial para a mulher. Você tá bem com ela, né? Você fica empoderado com a roupa que você tá e confortável. E aí, acho que né? é por isso que eu consegui manter e mantenho, né? Um ateliê de moda autoral nesta cidade, né? E com todo o carinho e respeito, mas, enfim, é realmente um desafio muito maior no Nordeste do Brasil, porque a gente é mais demorado com as leituras do que acontece no fora geral, do circuito, né? E hoje bem mais, né? Graças a Deus, a gente deu passos bem grandes e tal, né? A própria moda, né, nacional deu passos maiores. Mas acho que é por isso que eu consigo me manter, né? Porque é uma mulher que se encontra de fato com ela, quando ela põe uma roupa que eu faço, porque é um outro olhar mesmo. Eu tento solucionar o que eu não quero, né? Uma mulher entrar num provador de um qualquer loja, assim, ela provar várias peças e essas peças não ficarem boas, né? Ela não se sentir bem, ela não vai achar que o problema é da roupa. Normalmente ela vai achar que o problema é dela. Ela vai se sentir feia, ela vai se sentir gorda. É muito mais de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Então, eu acho que é uma responsabilidade, sabe? Trabalhar exatamente na contramão. A moda é muito veloz, né? Ela acompanha o contexto social do momento, né? De uma forma geral. Então, eu sempre busquei um conceito de ir na contramão mesmo, de fazer um outro, de pensar em outro lugar, sabe? De uma temporalidade, uma roupa que conta história, né? De você ter uma relação mesmo com essa roupa, né? Com esse vestir. Lindo. Então, é por isso que está aí há 30 anos. Acho que o meu foco é isso. São pessoas, são corpos, sabe? Assim, e como a partir do meu trabalho, né? Entregar esse encontro de você com você mesmo. Com você assim, mesmo. Lindo, lindo, lindo. Bem por aí. E foi bem por aí mesmo, viu? E eu queria fazer a mesma pergunta da Daniela para você, Lisiane. Quais são os fatores? O que contribui para a mulher não conseguir, muitas vezes, alcançar aqueles postos de trabalho, aquela vaga, aquele cargo de extrema importância para dentro de uma empresa, né? Como é o cargo de CEO? Concordo com a Dani, assim, em relação a essa questão da carga, né, que as mulheres têm de responsabilidade, né, que quando chega a maternidade, realmente você tem ali uma necessidade de uma dedicação. Lá na Advance, a gente criou um projeto chamado Tamo Junta, que é justamente um olhar, porque tem uma fase da vida que as mulheres estão passando, os filhos estão pequenos, elas estão tendo os filhos, e elas
precisam, às vezes, não ir trabalhar porque o filho ficou doente, né? Elas precisam. E aí, a nossa ideia era a gente ter uma rede de apoio entre nós mulheres, né? Porque para que nenhuma perca a oportunidade de crescer profissionalmente por conta de ter filho. E às vezes eu observo que eu tenho um sentimento que tem mulheres que ficam adiando a maternidade. Ou tem medo, né, de ter filho cedo, porque acha que vai atrapalhar a carreira e tal. E ela perde a chance, né, de ter o filho, né, jovem, no time, né, ainda bacana, né? Depois tem dificuldade em engravidar e tudo. E estranhamente eu dou corda, né? Eu digo, olha, engravida logo enquanto é nova e tal. Porque eu acho que uma empresa que foi fundada e liderada por uma mulher, a gente tem que dar esse exemplo e tem que acolher, né, essas mulheres para que elas não desistam do sucesso profissional delas, que elas não se permitam, né, que as outras, vamos dizer, as outras esferas da vida delas possam atrapalhar. E uma forma da gente viabilizar é a gente se ajudar. Então, o filho ficou doente, não pode ir, tudo, a gente se ajuda. Concordo, eu acho que as mulheres, vamos cobrir. É a rede. É uma rede, exatamente. Tem que ser rede, se não for rede, não consegue. A gente tem que estar criando essas redes, né, para a gente... e a gente conversar sobre isso, né? Porque, às vezes, a pessoa se sente tão sobrecarregada que ela desiste. Né? E aí eu estimulo que ela não desista, estimulo na empresa, porque às vezes sempre vai ter um homem que está vendo como mulher é complicado, né? Porque mulher... Não, então, exatamente. São muitos estereótipos de gênero que surgem, né? E que também dificultam isso. Que a mulher é muito emotiva. Não, porque a mulher, a maternidade não dá certo. Atrapalha. Né? A mulher é muito expansiva, a mulher é muito amigável com todo mundo, não dá certo. A mulher, ela sai da zona dela. E as próprias mulheres, quando dizem assim, né? Não gosto de trabalhar com mulher, porque mulher... A própria mulher diz, como assim, mulher? Mas é isso que eu falei no início, né? O contexto todo é machista. Então, muitas vezes essa mulher está reproduzindo, mas ela nem sabe direito o que é que ela está dizendo. É muito mais cultural, né? É muito mais cultural, é uma atenção que a gente tem que ter o tempo inteiro. E eu acho que a rede, ela é importante para isso, porque vai também educando, vai cuidando. Eu fiquei viúva muito jovem, com 29 anos, um filho de 6. E, assim, se não fosse minha mãe e a rede de mulheres... que foi se formando em torno, às vezes, inclusive, das minhas funcionárias, colaboradoras. Eu não teria conseguido. Então, a rede ela é muito importante. Né? Assim, esse desafio de ser CEO numa empresa, ele também prescinde de você ter uma rede de apoio. Né? São os nossos líderes, né? As nossas lideranças que estão ali juntos. Né? Porque você não vai tocar o violino. Porque se você tocar o violino, você não vai reger. Você vai conseguir ser estratégica o suficiente para... Né? Então, você precisa colocar o seu time ali de pessoas que você confia, que sejam muito boas, que consiga puxar, para você dividir o peso. E ali você vai administrando, trazendo os times, fazendo as provocações, os momentos, trazendo o planejamento estratégico, pensando nas metas que a gente tem que alcançar, observar, né, ter os seus pontos de controle, né, que relatórios eu preciso ter, com que periodicidade para eu ir monitorando o rumo que a gente está caminhando, né, o que está funcionando bem, o que precisa de mais atenção, e aí você vai administrando. É fácil? Não é, aparecem problemas, enfim, situações que não eram previstas, mas eu acho que a gente não deve sofrer com isso, né, eu acho que a gente deve olhar para os problemas assim como um desafio, né? Cara, me sinto desafiada, vou resolver esse negócio, né? E assim, aí a gente vai observando que tanta coisa passa, né? De repente você tem um problema ali, você, nossa, esse negócio aqui é complicado e tal, mas você botou uma energia, por que você coloca uma energia boa, né? Se você para, pensa e você monta o quebra-cabeça, você encontra caminhos, né? Eu digo, gente, só não tem jeito para, né, uma pessoa que está uma doença muito grave, a pessoa que está ali, né, Sim. Né, sofreu um acidente, morreu, isso é problema sério, né? Vamos olhar para os nossos problemas
colocar eles num tamanho menor, né? Mas vocês acreditam que hoje a nova geração de empresários, essa nova geração no geral, né, ela vem menos preconceituosa em relação à mulher? Está numa posição de poder? Vocês acreditam que essa nova geração vem com uma consciência maior ou não? Acho que Eu acho que vem com abertura maior. Vem bem maior. Para conversar, para pelo menos dialogar. tentar compreender, interagir. Um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu né? acredito que tem de tudo, né? Assim, por exemplo, eu acho muito estranho. Para mim é uma coisa que não conversa, assim, jovem conservador. Uhum. Para mim, jovem Já nasce é com o o chip, retrato, né? é o retrato da rebeldia, gente. Não pode ser Da conservador. ousadia, da Da rebeldia. ousadia de questionar o que está posto, né? E tudo, e de repente, não, esse aqui tem uma galera jovem que é conservadora. Como conservador, gente? Conservador não é negócio de jovem, né? Perigoso. E aí você tem esse movimento, né, que puxa, né, um grupo de jovens e muitas vezes empresários mesmo, né, que para um grupo dizer, não, nós somos conservadores, nós somos... E aí você vai criando um movimento que vai de encontro a esses avanços, né, em relação a preconceitos, em relação a machismo, em relação a uma série de outras coisas, né. A gente sabe que é um assunto complexo, né, você tem a questão de movimentos na Deep Web, né? Você tem muita coisa por trás disso, né? Não é uma questão simples. Mas quem não foi abduzido por esse movimento e teve a oportunidade, né, de ter contato e ter alguém ali que mostrasse caminhos, né, que provocasse. Muitas vezes é na escola, né, no ambiente, é na casa, né? Desde que tenha alguém de juiz na casa que oriente, né? que traga discussão, né? que provoque aquela reflexão, a gente vai dando passos. Né? A gente mesma, assim, eu percebo que nós fomos criados e a gente não tinha uma consciência de muitas coisas que a gente passou a ter de um tempo para cá, né? Seja talvez o acesso mais à informação, né, as redes sociais. As próprias discussões como essas que a gente vem né, tratando. E o acesso à informação hoje muito mais fácil pela internet, né? Um podcast desse. Olha quantas camadas, quantos fatores nós conversamos aqui e que, de repente, num clique lá no próprio celular, uma mulher, um homem consegue acessar a tanta coisa que a gente falou, né? Então, acho que isso... eu acho que essas conversas, essas situações que vão surgindo, notícias, né, que eu acho que a gente tem mais acesso a tudo isso, isso faz você refletir, né? Puxa, realmente isso não é legal, né? A gente não quer isso para a nossa sociedade, né? E eu acho que isso ajuda nós, as novas gerações que estão vindo, né? Mas eu tenho medo, né, do fato do rapaz aí, que para mim era um cara, né? Que representava essa juventude, essa nova geração de empresários, né? Embora, depois eu me lembrei que ele, quando surgiu a pandemia, ele gravou um vídeo contra o lockdown. Esse mesmo rapaz, né? Assim, propondo que quem fizesse isolamento só de pessoas idosas e quem fosse jovem tinha que ir para a rua, que tinha que trabalhar, porque senão tudo ia quebrar e tal. E naquela época, eu fiquei bem chocada com a posição dele, porque é tipo assim, vai levar quem para a morte, né? E como se os idosos não ficassem isolados e não tivesse contato com outras pessoas. Quem estivesse na rua não fosse entrar para conversar com eles, né? Assim, não fosse conviver com eles, né? Morassem juntos. Então, era um assunto tenso, delicado, né? Que um empresário chegar e falar e colocar daquela forma, eu achei... Depois eu olhei, quando eu vi esse papo dele aí, eu disse, cara, é com esse Isso cara. me soa familiar, Aí né? eu lembrei dessa história e fui conferir. Ele realmente gravou um vídeo, né, falando como se... dando uma orientação de algo que não é da alçada dele, né? Que não é do universo dele. Exatamente. Né? Num momento crítico. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje. Eu queria deixar um espaço para que vocês deixem uma mensagem de empoderamento para que mulheres que hoje sonham, de repente, alcançar espaços dentro das empresas, espaços como cargos como de CEO de uma empresa, que você deixasse uma mensagem hoje, cada uma de vocês, para essas mulheres que nos assistem. Quem começa? Daniela. Ai, meu Deus. Bom, olha, o que eu posso dizer é: tenha coragem,
né? Não olhe para trás, nem para os lados, né? Siga o que você quer, o seu desejo, o seu sonho, obstinada, né? Com firmeza de propósito. E, para mim, assim, a minha vida foi muito de escolhas. Eu fiz escolhas. Em determinados momentos, eu priorizei umas, determinadas outras. E eu nunca olhei muito para os lados, eu nunca olhei para o preconceito. Eu olhei sempre para o que eu tinha para fazer, o que eu queria e aonde eu queria chegar e o que é que eu desejava para aquele momento. Então, hoje, para as mulheres que estão nos ouvindo, se empoderem, né, do seu ser, da sua pessoa. Busque também seu carisma. Seja mulher, porque eu acho que nós, mulheres, temos um papel maravilhoso na sociedade. E quanto mais somos mulheres, mais fortes nós somos. Eu acredito nisso, né? Eu digo muito para as minhas noras sobre isso. Quanto mais eu consigo ser uma excelente esposa, quanto mais eu consigo... eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não, mas acho que a gente buscar essa complementariedade, mais felicidade a gente traz para nós mesmos, não é nem para o outro, é para a gente, porque tudo que a gente dá, a gente termina recebendo em dobro. Então, quanto mais eu procuro criar meus filhos dentro de um amor, né, dentro de uma fidelidade aos nossos princípios éticos e morais, mais fortes eles serão. E mais fortes a gente também será, porque é orgulho a gente ver os filhos bem, né? Eu acho que não tem nada melhor para uma mãe ou para uma mulher do que ver aquilo que você gerou, né, bem-sucedido, feliz, acima de qualquer coisa. Então, o que eu posso dizer é isso. Siga obstinada, crente e não olhe muito para o que os outros dizem, não, porque quando a gente olha muito profundamente, principalmente nessa sociedade de hoje, que valoriza tanto, às vezes, o Instagram, o que está sendo... Nem sempre o que está sendo visto é o que na realidade é. Né? Então, olhe para a sua realidade e veja que obstáculo você tem para alcançar na sua realidade. Está vendo aqui a Sil contando aqui umas histórias lindas dela, né? O quanto ela viu o cenário e ela não se fragilizou diante do cenário, muito pelo contrário, né? Encontrou as forças que ela tinha ali naquele momento, que era o talento para produzir os designs, e está aí, 30 anos numa e sendo história referência, linda, né, no mercado de referência. Moda. E assim sucessivamente, né? Eu não sabia da história, que bacana, né? Eu adoro esses podcasts porque a gente conhece vai conhecendo tantas bacana, histórias legais, né? Então é incrível. Então seria isso, a mensagem que eu deixaria aí para todas essas mulheres lindas, inclusive você, que eu também achei, como eu disse, esses olhos lindos e principalmente o posicionamento, né? E o que você vem trazendo para tantas mulheres. Parabéns. Obrigada, Daniela, obrigada pela mensagem também que você deixa. Sil, você agora. Eu quero dizer para nós mulheres, principalmente para quem está aí, né, sei lá, com intenções, né? Acho que a gente nunca sabe o que a gente realmente quer. Eu não sabia, eu acho que a vida foi me levando. Foi talvez você também. Ali, não né? eu você acho que é mais ou menos isso, né? Você vai bebendo de várias fontes. Você tem, né, uma vontade e vai ali buscando. Mas eu acho que o autoconhecimento, assim, buscar se autoconhecer isso é muito bastante, importante. sabe? Quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai esmorecer. Sabe? Mais a gente vai carregar só o que é nosso e entregar para o outro o que é do outro. Acho que isso é muito importante. E sem o autoconhecimento a gente tende a quase sempre a sucumbir. Exatamente. Sabe? Então, o autoconhecimento é a mensagem. Muito, muito importante. É a minha mensagem. Perfeito. Assim. Façam isso, meninas. É sem erro. Obrigada, Sil. E você, Lisiane? E a minha é não se boicote, né? Assim, eu acho que as mulheres têm uma tendência, né, a arrumar uma desculpa, né, para algo que elas no fundo elas mesmas estão colocando dificuldades para elas, né, para elas avançarem. Dificuldade vai enfrentar sempre, seja em que circunstância for, né.
aprendizados, né? Você tem na família, né? Na sua vida com os amigos, né? Na escola, na academia, onde você estiver. E você tem que se fortalecer para superar, né? E a gente supera. Tem momentos muito difíceis, duros, né? Por exemplo, quando a gente tem filho, está trabalhando, tem que estudar de noite. É duro, mas daqui a pouco passa 4 anos e você, quando você vê, se formou, né? Às vezes eu faço essa escadinha, né? Diz assim, puxa, eu estava ali me matando, achava que aquilo ali ia ser um martírio e tudo. Quando eu vi, acabou. Ok, qual é o próximo desafio, né? A gente pegar. Então, tem um mundo de possibilidades, né? E ninguém deveria perder a oportunidade de se superar, de conquistar, né? Tudo o que a vida pode lhe dar de incrível. E você tem que acreditar em você mesmo, porque se não for você que vai acreditar, quem é que vai acreditar, né? Então não se boicote. Não se boicote, né? Se assume, veja o que é que tem de possibilidade. Às vezes eu fico pensando, eu sei que, volto a dizer, né? É fácil a gente falar de uma posição que talvez a gente teve mais facilidades, não sei. Mais privilégios, né? Mais privilégios, né? Mais acesso, né? A várias coisas. Eu não tive, não. Pois é, mas aí de repente, sem ter. Quais são as oportunidades que existem de financiamentos, né? De são formação? Poucos. Mas para classes de onde eu venho. Será que tem alguma coisa ali, né, no caminho que você pode eu acho que tem descobrir, né? Eu acho que tem sempre que buscar. Agora, talvez o boicote venha muito disso, de não se conhecer para poder se fortalecer. Uhum. Mas eu trago a questão do boicote como uma soma, né? Porque eu acho que é coragem, acho que é autoconhecimento também. Total. Né? É uma junção. Quanto mais dá pra tiver somar isso, menos boicote. E a questão do auto-boicote, né? Porque eu vejo isso demais, né? As pessoas assim já vão desistindo e arrumam todas as desculpas que tem. Eu sei que não é fácil, que tem 1000, né? Situações mesmo que são as paredes, né, que você fala. Mas a gente tem que passar por cima das paredes, né? A gente tem que derrubar, a gente tem que ou contornar a parede, né? Dar um jeito. Escalar a parede. Encontrar formas, né? Encontrar formas de superar, né? E não desistir. Se movimentar e olhar para si, descobrir o que é o seu talento, o que você sonha. O que você sonha, né? Não passe pela vida sem a oportunidade de correr atrás do que você sonha, né? Porque você depois vai virar uma pessoa frustrada, né? Chega uma idade, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz por isso, não fiz por aquilo e tal. É melhor pecar com o erro do que deixar, né, passar e depois ficar olhando. Eu, pelo menos, eu penso assim. Eu prefiro errar do que deixar de fazer, né? Melhor a gente... Mandela dizia uma coisa interessante. Ele dizia, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu aprendo. Verdade. Então, não tem erros. Então, tá aí. Aprendizado. Com essa mensagem, a gente vai encerrando, então, o podcast de hoje. Queria agradecer Lisiane Alencar, CEO da Advance, Silvânia de Deus, nossa designer aqui, representando o universo da moda, trazendo todo esse empoderamento da mulher negra, ocupando espaços também de extrema importância. Daniela Cabral, CEO do Grupo Acau, completando 70 anos aqui de estrada. Agradeço muito a disponibilidade de vocês. Eu acho que o nosso papo foi fluido, foi orgânico, como eu imaginava mesmo. E aí, gostaram da experiência? Foi ótimo? Foi ótimo, muito agradável. Só tem um último recado. Parem de comer os animais. Porque eu sou vegana também, Tem que deixar essa mensagem também. E eu tô sempre do lado dos animais, né? Então, deixar esse recado, né? Parem de comer os animais. Tá certo, tá ótimo. Você vai ser mais feliz, mais saudável. Quem sabe a gente traga para uma outra discussão aqui no podcast também. Né? Olha aí. Pra gente falar tá sobre certo. A causa animal. A causa animal. Mulheres com a causa animal. Pois, gente, muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia também. Não deixe de compartilhar esse episódio. Tivemos 3 mulheres, 3 forças. Hoje aqui no nosso Ceará, 3 mulheres cearenses no mercado corporativo, no mercado de moda, no mercado criativo. Então, seja muito bem-vindo sempre. Toda segunda-feira tem um episódio novo. E não deixe de compartilhar, tá? O podcast A Vida Dela está disponível nas principais plataformas de áudio, quase não sai. Também no canal do YouTube do Diário do Nordeste.
e também no Instagram do Diário do Nordeste você acompanha a gente. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, gente.